Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a você, ouvinte do Segundou. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso terceiro episódio. Hoje nós vamos falar de cultura e para isso estamos recebendo um super convidado, que é o Clenon Ferreira, jornalista, repórter do Magazine, que é o caderno de cultura do Jornal Popular. Olá, Clenon, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Oi, Bárbara, oi, pessoal. Obrigado pelo convite. Vamos falar aí sobre cultura, um pouco dessa gestão cultural aí do Estado e fazer esse mapeamento aí de como é que tá esse raio-x aí da cultura em Goiás. Pois é, Clenon, uma das promessas do governador Ronaldo Caiado era de recriar a Secretaria de Cultura. E ele cumpriu essa promessa, recriou a secretaria, colocou o escritor Edival Lourenço como secretário, mas após esses 100 dias, o que a gente observa é que não houve muitas mudanças. Inclusive, eu conversei com o Lucas Manga, do Bananada, e também com a Vera Bicalho, da Quasar. Daqui a pouco a gente vai ouvir essas entrevistas. Mas existe uma percepção geral de que pouca coisa mudou nesses 100 dias, né, Clenon? O Caiado ele já vinha falando que ia recriar a secretaria, foi uma das promessas de governo dele, de campanha, e ele foi uma das primeiras ações que ele fez quando ele assumiu, foi recriar essa secretaria que foi extinta no governo Marconi. E nesses 100 dias eu entrevistei o Edival Lourenço na semana passada para uma matéria no O Popular, e o que ele tem dito para a imprensa é que ele está nessa fase de criar a secretaria, de formar a equipe, formar a gestão e criar um plano de ação, né? Ele pegou a pasta com um passivo de 58 milhões, né? Que é um número bem preocupante. Os artistas estão preocupados com isso. Tem muita gente sem receber do Fundo Estadual de Cultura, da Lei Goiáses. Vários profissionais que trabalharam no FICA, no Canto da Primavera, também não receberam. É uma situação bem alarmante, porque enquanto eles não receberem, não tem como lançar um novo edital, e acaba atrasando todo um cronograma de ação de produtores culturais, de artistas. Então, projetos que aconteceriam nesse primeiro semestre vão passar para o segundo semestre. Um dos grandes exemplos é o Bananada, né, que há 20 anos acontece em maio e agora vai acontecer em agosto. Tem várias outras questões em relação a espaços culturais do Estado, gerenciados pelo Estado, que também estão com problemas, também estão devendo funcionários. Inclusive, enfim. O Bananada não tem ainda local definido, né? Enfrenta essa dificuldade aí. O Bananada enfrenta essa dificuldade, assim como outros eventos do Estado com porte igual o Bananada, que é um evento de uma semana, grande, vários shows, e que se a gente for parar para pensar, parece que Goiânia não existe um espaço para receber um evento desse porte, né? Sim. O espaço que a gente pensaria era o Oscar Niemeyer, que houve o decreto há 2 anos de que eventos de cunho musical não poderiam mais acontecer no espaço em decorrência da arquitetura do espaço, enfim, própria gestão também, que eles querem dar outro foco para o Oscar. Então, esses eventos eles ficam meio órfãos de espaços culturais, né? Goiânia não tem um espaço que possa agregar isso. Bom, antes de continuar a nossa conversa aqui, Clenon, agora a gente vai ouvir 2 entrevistas que eu anunciei no início do podcast, que eu fiz com o Lucas Manga, que é o diretor do Bananada, e também com a Vera Bicalho, a diretora-geral da Quasar, Companhia de Dança. Eles falam um pouco tanto sobre a situação do evento, né, para esse ano, quanto sobre a situação da companhia, que inclusive estreia nessa quinta-feira um novo espetáculo que já está com os ingressos esgotados. Vamos começar ouvindo a entrevista que eu fiz com a Vera Bicalho, diretora-geral da Companhia de Dança Quasar. Eu comecei perguntando a ela sobre os planos para esse ano de 2019. Depois do ano de 2018, que nós fizemos uma estreia, fizemos uma avaliação, né? E pensamos em dar continuidade ao trabalho em outro formato. Um formato de projeto, de produção, né? Finalizou aquela produção, você conclui esse projeto. E aí, outra forma também que nós achamos com um elenco menor. Então, agora a gente está com esse trabalho que chama Estou Sem Silêncio. São 4 bailarinas e que nós já temos até uma agenda bastante expressiva para esse espetáculo,
agosto a gente está já com ele encaminhado para várias cidades. Certo. Eu queria saber de você em relação à questão financeira. Você falou em um enxugamento, né, menos bailarinos, um formato de projeto. Isso se deve também à falta de apoio, Vera? A falta hoje, ela tá geral para todo mundo, né? Nós já passamos por isso, assim, uma estrutura que era muito grande, uma companhia que gerava, assim, uma despesa muito alta por trabalhar através de CLT, ter um espaço físico próprio, trabalhar várias horas por dia, ter um repertório, né, significativo de espetáculos que a gente mantinha sempre em atividade. Isso tudo mudou. Por falta mesmo de ter uma forma de garantir essa estrutura. A gente não tem como garantir, então nós vamos trabalhar, né, assim, para poder estar ainda na ativa e mostrando que o nosso trabalho, que é a importância do nosso trabalho. Bom, uma das medidas anunciadas pelo governador Ronaldo Caiado, assim que ele assumiu, foi a volta da Secretaria de Cultura. A gente já tem aí 100 dias de governo. Essa volta da Secretaria de Cultura significou alguma coisa para a Quasa? Na prática, assim mesmo, teve algum efeito? Não. Nem para a Quasa e nem ainda nós não vimos nenhum resultado expressivo para a cultura em geral. O governo, né, tá bastante determinado a pagar 3 frentes que eles falam, que é educação, saúde e TI. Então, assim, cultura e as outras áreas que o governo passado, restos a pagar, o assunto é que restos a pagar não tem data para nenhum trabalho desse, né, nenhum pagamento dessas tarefas aí serem realizadas. E então isso, né, prejudica muito, porque nós hoje trabalhamos com as leis de incentivo à cultura e a política pública maior, que é o Fundo de Cultura do Estado, né? E então tá tudo parado, assim. Inclusive tem projetos que não foram pagos desde 2015. Então, a gente tem 2015, 2016, 2017 e lançou o de 2018, final do ano. Então, assim, está uma situação muito crítica e sem perspectiva de receber qualquer parcela desses do governo passado. Agora eu estou aqui com o Lucas Manga, diretor do Bananada, e eu quero começar perguntando, Lucas, sobre as atrações que vocês divulgaram na semana passada, as primeiras atrações do festival. A gente está muito feliz, assim, a gente se posicionou muito bem. Às vezes as pessoas falam com a gente nas redes sociais, mas vai ter mais coisa, e o nosso line-up, ele não pode ser simplesmente um apanhado de bandas, entendeu? Então, assim, as 5 primeiras bandas que a gente anunciou foram 5 primeiras bandas, 5 bandas 100% formadas por mulheres. É um posicionamento que a gente sempre tem. O ano passado a gente fez o Equipar, porque a gente precisava de pessoas, de mulheres nas áreas técnicas, que faltava. Então, o ano passado a gente conseguiu chegar a 70% da nossa equipe também de mulheres. Então, a gente precisa se posicionar dessa forma. A gente vai ter o João Donato com a Tulipa Ruiz, que provavelmente é um dos maiores músicos brasileiros vivos. O Criolo com um show novo, o Paus de Portugal, que é uma das grandes bandas de rock alternativo de Portugal. O Frente Cumbieiro da Colômbia, que é assim... Eles são bem responsáveis por essa nova música colombiana que tá incrível. Tem Tuyo, tem uma molecada incrível. Então, assim, esse primeiro drop é um drop que, claro, é estratégico. A gente quer vender ingresso, a gente quer mostrar a que ponto vamos e a que ponto vamos chegar. Mas ele é nosso primeiro statement também como festival. Bom, nesse processo houve também uma mudança de data, né? Muitas pessoas, inclusive, que moram fora de Goiânia, estão reclamando porque já compraram passagem e tudo mais. Como vocês estão lidando com essa situação? A gente sabia que a gente ia ter que levantar uma gestão de crise e a gente brincou desde o começo. A gente tinha praticamente por volta de 80 pessoas que tinham comprado ingresso e eram de fora de Goiânia, e já tinham passagem e já tinham ou Airbnb ou hotel e tudo mais.
e a gente brincou, vamos fazer uma gestão de crise virar case. A gente tem dado atendimento para essas pessoas, a gente não consegue cobrir os custos de tudo isso, mas a gente está falando com o Max Milhas para tentar conseguir umas milhas para essa galera. A gente já de cara está oferecendo R$100 de consumo por dia para qualquer pessoa que se sentiu lesada de alguma forma, mas mesmo assim quer ir no festival porque comprou uma passagem, porque é de outro estado e tudo mais. Então a gente está tratando com muito tato. E ao mesmo tempo o público também é muito carinhoso com a gente. Então assim, eles têm entendido. Mas afinal, qual foi o motivo dessa mudança de data? Então, o motivo foi estratégico, assim, a gente, desde o ano passado, o momento político foi trazendo algumas, eu não falo lentidões, mas foi trazendo algumas barreiras no que diz respeito à parte organizacional e burocrática de captação de patrocínio, de captação de leis de incentivo, e esse processo foi se travancando. E o fato do carnaval ter sido um pouco mais cedo, esse ano atrapalha a gente bastante, entendeu? O ano fiscal das empresas muda bastante e não adianta, a gente vende muito ingresso, a gente vende muita bebida, mas a gente precisa de patrocínio particular e privado, principalmente quando a gente não tem patrocínio público. Então, assim, a lei de incentivo à cultura não nos contempla, a lei municipal também não nos contempla, então a gente tem muito pouco apoio público. A Goiás Turismo tenta ajudar a gente todo ano, mas é uma pasta também que não é tão valorizada. A nova Secretaria de Cultura se mostra inclinada a nos ajudar, mas os processos burocráticos também são bem complicados. Então, assim, essa mudança não foi emergencial, ela foi estratégica para a gente poder planejar e fazer o festival do jeito que a gente sabe fazer, do que a gente quer fazer. A gente não quer diminuir o festival, não vai diminuir. Mas afinal, qual foi a influência direta desse momento político nessa mudança de data? O que a gente mais sabe é o seguinte, além dos editais de lei de cultura simplesmente desaparecerem, por exemplo, um grande edital que é super importante para a gente é o edital da Petrobras. A gente foi aprovado na primeira instância, na segunda instância e sumiram. A informação que a gente tem é que o nosso presidente já barrou essa verba, estão fazendo recálculos dessa verba, então já é um dinheiro que a gente não vai contar, entendeu? Nos privados, eu que estive em muitas reuniões com possíveis patrocinadores, o Fabrício também, a gente sente insegurança. As empresas estão reduzindo o orçamento, estão esperando entender como é que a economia vai se comportar. Esse ano criou-se uma expectativa com a recriação da Secretaria de Cultura aqui em Goiás. Eu queria saber de você qual foi o impacto para o Bananada, se é que houve algum impacto. Infelizmente não, assim, não surtiu efeito nenhum, nada, ponto. A gente fica feliz porque a gente é esperançoso, né? Então eu acho que só de ter voltado uma secretaria, eu acho que já faz, de alguma forma, pelo menos num ofício, num papel assinado, faz que a gente acredite que existe uma preocupação com educação e cultura de uma forma não só comercial, entendeu? Podemos dizer então que vocês têm zero apoio da iniciativa pública? Zero apoio público, nenhum, esse ano nenhum. Muito obrigada, Lucas Manga, coordenador do Bananada. Bom, Clenão, ouvindo então essas entrevistas, o que a gente percebe é que, pelo menos por enquanto, não existe nenhum apoio por parte do governo estadual, tanto para a Quasar quanto para o Bananada. E aí eu queria saber de você como você vê isso, porque tanto a companhia quanto o evento, eles têm relevância nacional, né? Inclusive, ano passado a Quasar ganhou no Guia Folha como melhor espetáculo, o Bananada já figura no calendário dos principais eventos do Brasil e eles não recebem nenhum apoio. Então, será um reconhecimento? Uma das grandes pautas dos artistas aqui de Goiás era de se criar uma política de incentivo para esses eventos que já estão no calendário do Estado há mais de 10 anos ou há mais de 15 anos. Como o Bananada, como a Quasar, com todo o seu portfólio de espetáculos, Goiânia Mostra Curtas, Festival de Cinema, enfim. Esses eventos que já estão aí há mais de 15 anos fazendo a cultura de Goiás. E até hoje não existe nenhum incentivo específico para esses eventos.
era um dos principais gargalos que esses produtores, esses artistas estavam discutindo, principalmente no ano passado. E a gente percebe nas entrevistas que o quão preocupados esses produtores estão em relação a esses eventos, né? Quer dizer, um evento que tem 20 anos, até hoje precisar passar por isso... Como é que fica? Qual que é a resposta do Estado em relação a isso, né? O que a gente percebe também é que esses eventos que dinamizam a economia, turismo, participam, integram diferentes setores artísticos, talvez eles não são tão ouvidos ou discutidos em relação ao Estado. Eu acho que o Bananada e a Quasar são 2 grandes exemplos de projetos artísticos de sucesso em Goiás e que estão passando por dificuldades, e eles fazem questão de deixar isso bem claro, né, que não tem incentivo público, e a gente percebe o quanto isso é preocupante, assim, no estado em que toda a economia de cultura é dinamizada através de eventos de sucesso como esses, né? Isso faz com que haja um intercâmbio entre pessoas de diferentes estados. A Quasar, que você falou desse espetáculo, ela vai se apresentar aqui na quinta-feira, mas já existe uma agenda de apresentações até agosto. Quer dizer assim, aqui em Goiás vai se apresentar uma vez, vai sair daqui e vai voltar só depois de agosto. Quer dizer, uma coisa que talvez tenha mais dimensão fora do estado do que aqui dentro, né? Teve uma outra questão também que o Manga falou na entrevista, que é a influência política, né? A gente vive um momento político em que, por exemplo, se construiu um discurso sobre a Lei Rouanet, um discurso de que é ruim, de que está dando dinheiro para artista vagabundo e tudo mais. E isso também influencia, Clenon, na tomada de políticas públicas nos estados, essa visão nacional que se instalou no Brasil? Com certeza, com certeza. Um dos principais dinamizadores da Lei Rouanet era através da Petrobras Cultural, que caiu na presidência Temer. E a Petrobras, engraçado que a Petrobras Cultural abarcava projetos da Quasar, o Bananada, a Goiânia Mostra Curtas. Ou seja, influencia diretamente. Diretamente. A gente pode ver como esses projetos de cultura estão hoje, como eles eram há 5 anos, né? Clenon, muito obrigada pela participação aqui. A gente segue conversando. Obrigadão, obrigado pelo convite. É isso, pessoal. Muito obrigada também a você, ouvinte, que chegou até aqui no nosso podcast Segundou, o podcast semanal da CBN Goiânia, com os principais assuntos que devem movimentar a semana no estado de Goiás. Eu sou Bárbara Falcão, responsável pelo roteiro e pela edição desse conteúdo. A produção foi feita por mim, com o apoio de Lucas Dourado e Aldene Lopes. Se você gostou do nosso podcast, fique à vontade para compartilhar, mandar para os amigos e também sinta-se à vontade para mandar a sua opinião para a gente, alguma sugestão de assunto, alguma crítica, algum comentário. Você pode fazer isso pelas redes sociais da CBN Goiânia ou então mandando um e-mail para o barbara.falcão@cbngoiania.com.br. Uma semana incrível para você e até semana que vem.